Vai entrar. Boa noite, tia Sara. Feliz sábado. Que bom já tê-la por aqui. Como é que vão as coisas? Boa noite, Elisângela. Já vou aqui já te chamar. Começamos aqui mais uma live de motivos para continuar. E hoje vamos ter mais uma história aí, com certeza que vai deixar o nosso coração aí, né, mais alegre. Mais um testemunho da volta, né? Falamos sobre a volta de Cristo. Boa noite aí, Jeremias. Boa noite, Romilson. Que sejam todos bem-vindos aqui. Que Deus possa estar abençoando todos aí nesse grande sábado. Graças a Deus estamos tudo bem, tive uma semana tranquila, né? Corrida no trabalho, mas tranquila. Deixa eu já chamar aqui a nossa convidada de hoje. Vamos ver se vai dar certo. Ver se você consegue aceitar aí pra gente já começar a nossa live. Opa, deu certo. Oi, tudo bem? Boa noite, tá tudo jóia? Boa noite. Vê se você consegue levantar um pouquinho a sua câmera. Acho que tá cortando um pouquinho a sua câmera. É porque eu Isso. tô tentando ajustar. Entendi. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Oi, mãe. Que prazer que você já tá por aqui também. Sempre tem os corujas aqui, viu, Elisângela? Que são os primeiros a entrar aqui, que é a minha mãe, a tia Sara, que Né? é a tia da minha esposa. E aí o povo vai entrando aqui. E quem puder aí já ir compartilhando aí a nossa live para outras pessoas poderem estar aqui assistindo, acompanhando. Mas se não conseguirem acompanhar agora, vai ficar gravado aqui no meu feed, no feed da Elisângela também. Vou compartilhar com ela. E aí pode assistir em outro momento. Tentando achar uma posição melhor aqui para não pegar a minha baguncinha ali atrás, mas vai ficar assim mesmo. Não, mas não tem nada de bagunça. Vamos Então. chegando a certa idade, tem que ser a custa de papelzinho para não esquecer. Para não esquecer, né? Que não tá certo. Mas vamos lá começar um pouquinho. Elisângela, né? Geralmente eu gosto de começar a nossa live sempre você se apresentar, né? O que você faz, apresentar você e sua família, né? Conta um pouquinho se apresente, vamos dizer assim. Então, boa noite. Ignore, tá? Meus cachorros, hora dessa, eles dão alarme ali. Mas, vamos lá. Eu sou Elisângela Forte, né? Eu sou a sexta filha de 9. Minha mãe foi mãe de 9 filhos, né? Então, bastante filhos. Alguém me chamou filho. Isso, minha mãe teve 9 filhos. Eu sou a sexta filha, no caso, eu sou a das mulheres, eu sou a mais velha. Eu sou a caçula dos homens, foram 4 homens, 4 mulheres. E estive casada por 22 anos. Né? Eu tenho 2 filhos, um de 22 anos e uma menina de viúva há 1 ano e alguns meses. E como profissional, eu sou estrategista de marketing e gestora de uma empresa de transporte. Ah, legal, muito bom. Então, conta pra gente, Elisângela, um pouquinho assim, como é que foi a sua infância ali, assim, bem rapidamente mesmo, assim, pra gente entrar depois na parte principal. Só um pouquinho ali onde você nasceu, como é que foi sua criação ali, só um pouquinho, assim, pra gente. Então, minha infância, eu nasci no interior de Goiás, né? No caso, hoje eu estou morando em Anápolis, Goiás, mas eu nasci no interior de Goiás. Como eu disse, né? Eu sendo a sexta filha, a caçula das mulheres e a mais velha, a caçula dos homens, a mais velha. Então, com 6, 7 anos, eu já tive que tomar uma certa responsabilidade. Então, eu amadureci muito cedo. Eu que cuidava das minhas irmãs menores. E um fato, assim, bem importante que eu acho, hoje em dia, analisando, eu acho que tem a ver com a forma que eu enfrentei o luto, a forma que eu fui enfrentando. Por quê?
Porque minha mãe, ela ficou viúva pela primeira vez, ela estava grávida de mim de 7 meses. Então, eu não conheci meu pai. Então, eu já comecei a enfrentar momentos difíceis, já desafiadores, já dentro da barriga dela. E isso, minha mãe, quando ela me teve, ela estava com 26 anos, apenas 26 anos. Aí ela esperou aí nos 4 anos, ela morava bem no interior, ela morava na fazenda, depois ela teve uma oportunidade de ir para a cidade. Então, ela foi para a cidade com 5 filhos. E foi extremamente difícil a minha infância, né? Eu sendo a caçula, enfrentando o momento que minha mãe passou por esse momento de dor, uma reestruturação, um recomeço longe do apoio que ela tinha do esposo e também do apoio da família, né? Ela foi para a cidade porque já não dava, não tinha como. Morava na fazenda porque meu pai cuidava da fazenda, então quando ele morreu, perdeu o emprego, então ela teve que ir para a cidade para procurar um meio de sobrevivência. E foi nesse contexto, assim, da minha infância. Então, um ponto, assim, bem relevante foi isso. Que na minha infância já começou a dificuldade, criação sem pai, minha mãe tendo que trabalhar, eu tendo que cuidar dos meus irmãos. Então, eu já tive essa base. E hoje, pelo que eu enfrentei, e não foi a primeira vez que eu enfrentei um momento de perda, entre o meu esposo falecer, teve a perda da minha mãe, que ela morava comigo. Então, esse período foi de menos de 2 anos. Então, foram 2 perdas, assim, bem significativas. E assim foi a vida. A infância não tem tanta coisa de relevante, exceto essas coisas que são marcantes. Marca para uma criança de 7 anos, né? Ela tem que assumir um papel praticamente de mãe das irmãs mais novas, né? Eu creio que na nossa geração tem muito disso. Sim, com certeza. Nossa, foi bem nova mesmo, né? 6, 7 anos. Ter uma responsabilidade dessa... Que hoje, tipo, hoje uma pessoa de 6, 7 anos você não tem isso, né? Mas antigamente se via muito isso, né? Isso. Mas tá certo. Então, assim, vamos entrar então no contexto principal, que é o seu testemunho, a sua história, né? Pode contar aí pra gente, assim, fica, como você achar melhor, como você... Vai contando, né? A gente só bateu um bate-papo aqui. Conta aí pra nós. Então, como nós estamos, assim, como o nosso bate-papo da gente pensar assim, de uma forma que a situação chega, e algumas situações bem desafiadoras chegam, e nós não temos saída. A única saída, no meu caso, no meu modo de pensar, por que eu contei dessa fase da minha infância? Depois eu tive grandes desafios na minha fase de adolescência, de enfrentar a escola, de dificuldade para estudar, assim, eu queria muito estudar, minha mãe não tinha uma vida financeira que dava para essa quantidade de filhos na escola mesmo, assim, ela nos manteve na escola. E um fato, assim, bem importante que eu gosto de falar, inclusive eu falo um livro, eu já tenho um livro escrito, são já 4, né? Não só meu, mas com coautoria, mas algumas histórias desafiadoras que eu apresento, que eu passei, eu conto no livro. Então, o que acontece? Não tem situação que se apresenta, não tem outra forma de você fazer a não ser olhar para frente e recomeçar. Tá, essa situação não chegou, eu tenho saída? Não. Às vezes, quando chega, a gente tem 2 saídas. Ou se prostra, ou olha para frente e fala, eu tenho que continuar. E várias vezes aconteceu. Antes disso, aconteceu de eu ter problema, eu fiquei casada há 23 anos. Antes disso, eu enfrentei uma situação bem desafiadora. Teve traição, meu filho teve um filho com outra mulher, e eu tive que passar por esse momento. Antes disso, eu tive um transtorno de pânico, que eu fiquei entre 2, quase um ano e meio para passar, para superar. E as situações, para mim, quando ela se apresenta, ela sempre se apresenta antes algo que me prepara para essa situação ainda mais desafiadora. Foi o que aconteceu. Antes de acontecer esse problema, essa traição que aconteceu do meu esposo, eu tive esse transtorno de pânico. Foi difícil, eu perdi muito quilo. Na época, eu pesava 65 quilos, eu fiquei pesando 49. Nossa, bastante. Foi um momento, assim, extremamente difícil de passar, porque eu não sabia por onde começar, nem sabia o que eu estava sentindo. E fiz uma bateria de exame e tudo. Vários, 6, 7 meses procurando saber o que estava acontecendo, porque dava taquicardia, eu começava a perder o ar, dava desmaio, dava batedeira. Era uma série de coisas que eu não podia dizer nem que meu pior inimigo. É algo assim bem desafiador mesmo. Antes disso, então, eu passei. Depois superar,
aí tive a minha gravidez, uma gravidez que eu não tinha planejado, mas veio, eu creio, acredito eu, que foi nesse meio tempo, mas a gente sabe, nós sabemos, você sabemos, sabe, que nós temos a base, como base principal, o nosso Criador, o nosso Deus. Então, eu creio que tudo é o trabalhar de Deus, é a mão de Deus nos preparando e falando, não, tá aqui a solução. Então, minha filha, inclusive, eu coloquei até Vitória no nome dela, chamei Yasmin Vitória, porque foi por ela, através dela, que eu deixei de tomar o medicamento. Eu comecei um tratamento e o médico queria tirar esse remédio e eu tinha insegura, porque eu tinha pavor de voltar a sentir o que eu sentia. Porque eu não dormia, eu não comia, eu perdi totalmente. Você estava assim, um bom tempo usando remédios? Fiquei quase um ano tomando remédio. E nesse período que houve, inclusive eu tomava remédio para não, contraceptivo, né? Para não engravidar, e veio a gravidez. Então, depois que ela nasceu... 1%, como dizem, né, os médicos, 99% previne, mas tem 1% de chance. Isso. Esse 1% tem. Mas vamos dizer, igual você está falando, Deus conduz, né? Conduz. E nesse caso foi por ela. Então, quando fez um mês que eu descobri que eu estava grávida, eu tive um retorno com o psiquiatra e ele falou, olha, dona Elisângela, nós temos duas opções. É você continuar tomando remédio ou nós tirarmos, né? Pelo menos por um mês, você ficar sem ele e ver como que vai ser a sua reação sem ele. E eu falei, beleza, por quê? Porque se for dar continuidade, pode ser que depois a criança nasce e tem uma dependência, alguma fase da vida dela desenvolve uma dependência desse remédio. E assim foi. Quando chegou um mês que eu já estava tomando, isso foi uma série, assim, é bem grande como nós estamos pincelando. Eu tive em campanha de igreja, porque tem a parte religiosa, tem uma parte que eu conto num dos livros, eu falo isso, que eu trabalho muito sobre isso, em questão da gente estar atento, que é uma doença e precisa ser tratada. Não estar focado em buscar só ajuda do nosso Deus, porque ele já deixou profissionais capacitados para chegar a um certo ponto que saiu do controle, ter alguém para nos auxiliar, ter alguém para nos ajudar. Assim, e isso é muito até hoje. Na época que aconteceu, já tem 11 anos, minha filha vai fazer 11 anos, mas tem 11 anos porque tem período da gravidez, né? Então tem 11 anos que eu deixei de tomar o remédio e nunca mais apresentei nenhum sintoma. Que bom. Então tem isso, entendeu? Então tem isso, mas aí teve um trabalhar, além da minha filha, eu voltei a praticar exercício físico, então descobri outros ritmos, outras rotinas, né? Sim. Então eu trouxe isso que eu falo que tem que ser falado, a mudança de hábito ajuda muito para quem passa por um transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade, que acaba que resume, se vai colocar num bolo só, a finalidade, os remédios, a dependência cria das mesmas, né? São só os sintomas que são apresentados diferentes, né? Eu chego até eu falo, né, para algumas pessoas que eu tenho 3 pontos de vista em relação a isso aí, né? Que é a questão do hábito. Para mim, eu coloquei ali a questão a primeira coisa, a dependência de Deus. Você está ali constantemente, todo dia, ali em comunhão com Deus, né? O exercício físico, ele vai te ajudar ali na sua mente, no seu corpo, então é outro ânimo, outros pensamentos, né? Vai liberando. E alimentação, o que a gente come. Claro que a gente come algumas coisas assim mais diferenciadas, vamos dizer assim, sei lá, tipo um hambúrguer, batata frita, tá, a gente come, que é natural, mas não é o nosso principal, né? Vamos dizer assim, se isso que seja explorado, vamos comer comidas mais saudáveis, tudo, porque isso reflete até na questão do nosso corpo, reflete na questão do nosso pensamento, né? Ajuda bastante. Então, assim, eu tenho esses 3 pontos. Para mim, assim, é um dos mais importantes, né? Comunhão com Deus, ali, diariamente. Principalmente, ali, acho que para mim, nos primeiros horários do dia, né? Parece que quando a gente não faz alguma coisa, ou deixa de fazer, eu fico o dia todo assim, não é possível. Não dá certo as coisas, parece. As coisas não. Fico o dia todo me martelando ali, né? E aí, não, isso aí para mim tem que ser, né? Tem que ser cedinho. E aí, o exercício físico que você ali, né? Você faz ali quando você pode no dia. E alimentação saudável. Então, esses 3 para mim é um ponto de equilíbrio chave, né? Para todos. No meu caso. Muito. No meu caso também é primordial. São, assim, os primeiros momentos do dia é dedicado a isso.
E por isso mesmo assim, que eu fiz essa introdução de falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham muito difícil. Para mim, até antes de ter esse transtorno de pânico, depois do transtorno de pânico, teve esse problema que igual eu falei, nós tivemos problema no casamento, teve essa outra filha, eu resolvi, mas o meu esposo foi um trabalhar muito, muito, muito grande, que eu era uma pessoa assim, da natureza bem difícil, então foi ali que o Senhor foi tratando a minha natureza, a questão do perdão. Então eu teve esse processo para me trabalhar com ele. Então, nós viemos nesse processo. Nesse processo que a gente já estava tratando, resolvendo essas questões, vem a minha mãe, que fica doente, bem difícil, renal crônica. Então, ela vem, eu tenho que sair do trabalho para ficar exclusivamente para cuidar dela. Então, eu fiquei cuidando dela por 5 anos, ela morou junto comigo. Então, acaba que de 2028, exatamente, por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com a perca também. Então, ela tem a ver esse luto antes da perda do meu esposo, porque eu já enfrentei, então já estava passando por isso. Então eu creio que quando veio a perda do meu esposo, o corpo parece que já estava imprimido ali aquela dor, então não tinha como mais sentir uma dor ainda maior. Então houve essa mistura, porque a minha mãe faleceu exatamente no dia 25 de dezembro de 2018. Momento que toda a família, está todo mundo reunida. Mas nós, como eu falei, a questão da mudança de hábito, quando eu fui sair da dependência do remédio, que eu tive a minha filha, então teve uma motivação ainda maior. Eu não posso voltar a ter uma dependência, então tudo que for orientado, os profissionais me orientar, então eu tenho que fazer para não voltar a ter aquilo, porque hoje eu ainda tenho um motivo ainda maior. Eu tenho 2 filhos e eles dependem, na época eles dependiam muito de mim. Sim. Então, quando eles me orientaram, então eu fiz diretamente. Daí para cá passou a ser hábito, rotineiramente. Acordo às 5 horas da manhã, primeiro contato, palavra de Deus, trato do Espírito, faço a minha oração, depois eu faço uma meditaçãozinha, depois eu vou para um intelectual, eu faço uma leitura de um livro, um bom livro, depois eu vou para a academia cuidar do meu corpo. A questão da alimentação também é primordial, então esse conjunto, eu não posso atribuir que esse transtorno de pânico foi trabalhado, eu nunca mais tomei remédio, simplesmente porque foi um milagre aconteceu com você. Teve a minha parte de conduzir a minha vida a partir dali de uma nova rotina. E isso é extremamente importante. Com certeza, até porque assim, eu penso assim, tipo, Deus, ele faz tudo pela gente. Só que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Então, assim, fazer a nossa parte, o que ele mostra, né, pra gente, que é comunhão com ele, alimentação, exercício físico. Deus falou isso pra gente, né? Então, ele vai fazer a parte dele complementar. Então, assim, se torna um caminho fácil. Mas basta, sim, a gente tem que querer. Tem que querer. Sim. Se não dá o passo, não vai. Sim. Assim, quando você vai... Toda mudança de hábito é difícil, mas quando você vai insistindo, fazendo várias vezes, se torna assim, igual levantar o braço, igual falar, né? Torna já tão uma prática, tão assim, que nem é perceptível mais. Isso, não é esforço mais. Você percebe que faz, mas não é com esforço mais. Para iniciar Nesse caso já ativou, né? Já está ativado, então imprimiu, né, no nosso corpo, que algumas ações que nós fazemos que está na mente, espírito, que você traz para o corpo e isso se torna, né, normal, prática, né? Quando você está ali só na questão ainda da motivação, você corre o risco de procrastinar, né, de parar. Mas você vai colocando o hábito, insistindo, e daqui a pouco ativou. Quando ativou, já era. Ninguém mais segura. Isso. Sim. E, assim, dando continuidade, esses 2 períodos que entre a minha mãe falecer e o meu esposo falecer, então eu dediquei muito ao autoconhecimento, eu dediquei muito a aprofundar mais a intimidade com Deus. Nessa época eu já desenvolvi um trabalho na igreja com mulheres, então eu estive na liderança esse período de 2018 até 2021, eu estive na liderança, eu liderava mais ou menos 80 mulheres. Nossa. Na igreja que eu faço parte, então foram 4 anos de desenvolver alguns trabalhos. Então, quando aconteceu a perda da minha mãe, nasceu um novo motivação. Agora eu quero ajudar, eu ajudei esse tempo todo, eu cuidei dela, eu cuidei da casa, eu cuidei dos filhos, então agora eu preciso fazer alguma coisa que eu me sinto útil para outros, para além da minha família. Mas é isso que acontece mesmo com a gente, porque isso aconteceu comigo, né? Quando foi a perda da minha filha, eu falei, nossa, bateu um arder tão grande aqui, falei, não, eu preciso pregar o evangelho de Cristo, porque
eu creio que Cristo vai voltar e vai entregar a nossa filhinha de volta para a vida eterna. Então, o único jeito é pregar o evangelho para avançar o mais rápido possível, porque Cristo falou que ele só vai voltar quando todos aqui na terra souberem, tiverem a chance de saber, né, de Deus, da misericórdia de Deus. Então, assim, para mim, eu falar, tipo, a gente aqui falando, tá passando para outras pessoas que, quem sabe que outras pessoas vão levar para frente e assim vai indo, né? Para mim, assim, me transformou, né? Essa parte, essa dor me transformou. Boa noite, gente. Tem gente chegando aí, tem algumas pessoas que são minha audiência. Se você quiser, a casa é sua, mas se você quiser dar uma pinceladinha sobre o seu testemunho, tem algumas pessoas que são pessoas da minha audiência que ainda não conhecem a sua história, e eu creio que você vai deixar gravada, se as pessoas depois quiserem aprofundar, saber um pouco mais do Anderson, né, que é o seu Nogueira, tem algumas pessoas, Kênia, que entrou aí. Se você quiser dar uma pinceladinha, é claro que a casa é sua e eu tô tomando liberdade. Pode tomar. E a Kênia é sexta-feira que vem, viu? Já vou dar um spoiler. Vai ser com ela a live, mas assim, para quem não me conhece, tá entrando ainda, que vem aí da sua audiência, eu perdi a minha filha, né, no ano passado, e da dor que aconteceu, né, comigo, com a minha esposa, eu montei esse projeto aqui de lives toda sexta-feira de motivos para continuar. E aí a minha ideia era sempre falar com uma pessoa diferente, porque todos temos motivos para continuar. Seja com uma perda, seja com um milagre, seja qual for a história, temos motivos para continuar. E aí eu tenho lá no meu canal do YouTube, né, ou no meu site, também tem um acesso, Anderson Moraes 30. 30 tem a ver com a questão da Ive, que foi exatamente 30 dias que ela sobreviveu, né? Tem um link aí no feed, né, na minha bio, que lá vai direto no meu site, que tem lá todas as lives, né, gravadas estão lá também no meu site. Fica aqui no Instagram, mas fica lá também no meu site. E aí, lá dá para ver todas as histórias, inclusive que eu contei junto com a minha esposa lá, bem detalhado em relação lá ao nosso episódio do ano passado. Mas continua pra gente aí. Então, e no caso você foi exatamente, já tem o quê? Quanto tempo? Ela descansou dia 22 de novembro. Então, fez 6 meses e alguns dias, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses? 6 meses. 5 meses que ela descansou e ela ia fazer 6 meses de vida. Ela fez agora dia 22. Iria fazer. Tá. É porque a pergunta minha mesmo para você é até intencional mesmo. Eu vi o seu testemunho na Jaqueline, né? Nós nos conhecemos lá no projeto da Jaqueline, né? Dos mentorados. Porque vai ficar grave para as pessoas entenderem por quê. Porque quando a perda, no meu caso, além de eu estar passando pela dor e enfrentando a dor que eu estava enfrentando pelo meu jeito que eu encontrei de enfrentar, que foi o jeito que Deus me conduziu, de não me prostrar, porque meu esposo ele faleceu dia 15 de janeiro de 2022. Exatamente antes disso, nós já estávamos assim passando um momento assim bem difícil. E no meu caso, explicando, minha irmã é casada com o irmão do meu esposo. Então são 2 irmãs com 2 irmãos. Uhum. E exatamente 19 dias antes, ela tinha sofrido um acidente, ficou em estado grave, ficou em coma, então já estava abalado assim, né? O emocional, tudo abalado. E nós tivemos esse processo, foi em outra cidade, nós fomos buscar, nós acompanhamos, então parece assim que foi uma preparação que o Senhor foi preparando, permitindo, assim, que nós vivemos assim, dias assim, inesquecíveis, sabe? Coisa que ele tinha mais de 10 anos, que ele não tirava férias, ele tirou, nós passeamos, além de nós irmos buscar minha irmã nessa cidade, lá é uma cidade praiana, então, quando ela saiu do período de risco, que ela foi para casa e precisava de um período para ela pegar de estrada de volta, que nós que fomos buscar, então nós aproveitamos. Ela falou, não, já que você está aqui, aproveita para vocês passearem. Então nós passeamos, minha filha ama praia, então eles se curtiram demais. E vejo assim que foi uma forma que Deus foi colocando para a gente passar um momento assim de tanta intensidade, porque seriam os últimos. Porque quando nós chegamos dessa viagem, ele tinha tirado férias, mas aí tinha o trabalho que ele tinha que fazer, era levar uma carreta de Goiás para Fortaleza. E ia a família inteira. Meu filho não tinha ido nessa viagem, que nós fomos buscar minha irmã,
meu esposo falou para ele assim, olha, eu quero fazer uma viagem em família. Então, quando chegar, nós vamos novamente lá, vou levar a carreta, o frete vai para Fortaleza, e lá é uma cidade, meu filho já tinha ido, que você gosta muito, vamos a família inteira. Tá bom, meu filho falou, então vamos. Então, nós chegamos, uns 6 dias, aí, dia 6, nós arrumamos, ele foi buscar a carreta na cidade vizinha. Quando chegou, isso já era 10 horas da noite, ele falou assim, olha, nós tudo com a mala pronta. Olha, Elisângela, não, vocês não vão comigo. Eu, como assim? Nós já estamos tudo arrumado. Ele falou assim, vocês não vão, porque mudou o roteiro da viagem, o lugar que nós vamos passar é mais perigoso, e para passar perigo, vai eu sozinha. Foi isso que aconteceu. Ele não quis, não levou, a gente já tinha combinado, e a família toda, e foi ele sozinho. As palavras exatamente essas palavras. E ele era um motorista, assim, bem experiente. E saiu da estrada, não bateu em outro, não colidiu com outro carro, nem nada. Assim, simplesmente saiu, bateu no barranco. E faleceu. Nós ficamos sabendo só a notícia. Então, quando nós ficamos sabendo, e foi assim uma forma também, que eu estava em casa, minha irmã ia para casa da minha sogra, né? E nós estávamos lá, todo mundo. Assim, eu creio que Deus sabe de tudo, né? Então, estávamos lá, eu, minha filha, meu filho não tinha ficado, mas estávamos lá, a família inteira, estava a mãe, o pai dele, minha irmã, meu cunhado, né? E quando nós ficamos sabendo da notícia, eu, no momento, assim, eu fiquei tão assim, que acho que até hoje as pessoas não entendem. Eu te perguntei, voltando à pergunta que eu te fiz, quanto tempo que você tinha perdido, por quê? Porque além de eu estar passando pela dor e a forma que eu encontrei de enfrentar a dor, as pessoas meio que me julgavam, tipo assim, ela não tá sentindo porque ela não tá chorando, ela não tá sentindo porque ela não tá ficando em casa, ela não tá sentindo porque é o esposo dela, ai, tadinho. Quando chegava lá mesmo, quando as pessoas chegavam para dar os pêsames, nossa, tadinha, minha sogra e todo mundo. Mas ela é forte, ela dá conta, porque não é filha, é só o esposo. Nossa. As visitas que eu recebia em casa também desse jeito, eu falava, eu sabia que te encontrar desse jeito, porque você é forte. Inclusive, uma das últimas vezes, a pessoa que falou isso para mim, eu falei assim, olha, não fala para uma pessoa que está passando por uma dor que ela é forte. Se você não tem o que falar, abraça, senta só abraça. Ouve a pessoa. Porque quando você usa essa palavra que você é forte no momento de dor, está dizendo assim, você é insensível, você não tem direito, você não precisa chorar, que você não está chorando porque você é insensível, porque você não sente. Todo mundo fala, não chora, não sei o que, nossa. Chora, tem que chorar, se você tem que chorar. Só que a questão, no meu caso, eu fiquei em estado assim de falar, olha, eu tenho 2 filhos, eu moro de aluguel, eu não estava trabalhando fora. O dinheiro, a financeira vinha dele, então é muita coisa para choque. Vir para cima de mim, para minha responsabilidade. Sim. E sem falar que você começa a enfrentar uma realidade que você não é casada mais, você é viúva. Você não tem um esposo mais, então você não tem uma família, você é uma viúva com filhos. Com filhos. É isso mesmo. Não tem uma categoria, não tem um lugar que te encaixa. Então você nasce uma nova identidade obrigada. E aí você que decide que se vai ficar em cima de uma cama, vai ficar sendo vítima da situação que você passou, ou vai olhar para frente e falar assim, ó, é Deus e eu. E se ele me sustentou até agora, é ele e eu. Daqui para frente. Então, qual é o meio? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Isso mesmo. Tem que ir para frente. Exatamente. Deus não dá um fardo pesado que você não possa carregar. Exatamente. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. A partir daí, eu comecei a olhar as ações práticas. Falei, eu preciso pagar um aluguel, eu preciso pagar conta. Ficaram contas. Uhum. Ficou filhos. Inclusive, um pouco antes, meu filho estava até começando um tratamento com acompanhamento de psicólogo, que estava
não chegou a ser diagnosticado, mas estava com sintoma depressivo. Ele simplesmente, entre 6 meses, ele perdeu mais de 20 quilos, que ele não comia, só queria dormir. Nossa, deve ter sido uma barra. E aí, a partir daí, eu tive que enfrentar. Tá, nossa, graças a Deus, você tem um filho de 20... Sim, eu tenho um filho, ele ficou de 22 anos, mas ele não estava apto ainda para trabalhar, ele estava passando por esse problema. Então, quem era a adulta da história? Quem que tinha as contas para pagar? Eu. Tudo com você. E tudo. Foi isso, no momento atual, que eu olhei para a minha situação. Falei, não dá para olhar, não dá para ficar com essa... Olhar para a minha dor, eu ficar sentindo essa dor. Então, eu fui para as ações práticas. Uhum. E uma coisa que foi extremamente importante, que eu não posso deixar... Busquei muito em Deus, mas eu busquei apoio. Sim, na igreja, não. Na igreja, nós vamos orar por você. É esse então, apoio que você encontra. Incrível. Infelizmente, eu acho que em qualquer tipo de religião acontece muito isso. Né? Vamos orar por você, só isso. E nem sei se ora. Vou ser bem sincero. Então, de vez em quando eu sinto isso. Sim, então, inclusive, em algumas pessoas, a gente começa a enfrentar preconceito. Uhum. Porque eu estou viúva e eu me considero ainda, eu estou com 45 anos, ainda me considero nova. Antigamente, 45 anos, nossa, você já estava vovozinha, né? Hoje não, é totalmente nova mesmo. Aí você começa também a enfrentar o preconceito. Uma barra. De não estar mais inserida naquele ciclo de amizade das mulheres casadas que têm seus esposos, porque você estando viúva, pode ser que você seja uma ameaça. Uhum. Pior, nossa, ainda tem isso, né? Ameaça. Meu Deus. Aí, pasme que eu ouvi, assim, não diretamente para mim, a pessoa que falou, ela nem sentiu o que falou. Ela falou assim, nossa, é tão difícil, né, quando a mulher fica sozinha, ainda é nova, bonita, porque ela sendo amiga da mulher casada, a mulher casada não pode ser amiga dela mais, porque a cabeça já é outra. Isso que é nesses momentos que a gente descobre os amigos, né, até mesmo familiar, mas principalmente os amigos, quem são os verdadeiros, né? E isso sim, porque eu falei, já levei no resumir, qual foi o lugar de apoio que eu encontrei? Amigo, novos amigos. Inclusive a Kênia é uma delas. Nós temos uma mentora que ela viu essa falta de cumplicidade das mulheres se apoiarem nos momentos de desafio, que seja de perda de alguém, de perda de emprego, que seja de desafio que ela esteja passando. Então ela acolheu, montou um grupo onde nós nos encontrávamos num formato de terapia, onde ali cada um falava das suas dores, abria, e foi uma das coisas, como você falou e para mim falar, uma das coisas que primeiro, lógico, eu não tiro nunca, Deus é o meu primeiro, minha conexão, a minha intimidade com Ele, mas precisa de ações práticas, precisa de calor humano, precisa de ombro de pessoas. Então foi nesse grupo que eu encontrei esse apoio. Legal, muito bom. E porque nós mantemos isso. A gente precisa do calor humano, né? A gente precisa do amor, do carinho. A gente precisa disso. E Deus fala, né? Que a gente precisa do amor, né? Do carinho ali humano. Sim, e já indo pro daí diante, quando fazendo parte desse grupo, eu entendi, né, mais aprofundado como que eu poderia ainda mais ajudar outras pessoas. Então, eu estando esse grupo, nesse formato, lá a gente fala de tudo, lá a gente se expõe mesmo umas para as outras, nós temos essa liberdade sem ninguém julgar, sem ninguém achar que é mais santo, menos santo. Então, esse grupo de abrir... De apoio mesmo. Isso, de apoio mesmo. E eu vi essa oportunidade, então surgiu uma outra oportunidade de nós abrirmos um grupo para trabalhar, exponencializar um trabalho maior. Porque ali a gente faz um grupo, é um grupo local, um grupo presencial. Então, nós conseguimos, 2 amigas,
elas tinham desejo inclusive uma delas passou por uma perda 6 meses antes de mim, ela passou pela perda também do esposo dela, e ela ainda mais desafiador, porque ela ficou com 4 filhos, Nossa, todos menores de idade. eu Todos menores de idade. preciso desse O contato menorzinho dela também. ainda... Ah, Preciso desse contato aí para me contar a história aqui também. vou te passar, inclusive, assim, ela bem, ela ama, assim, eu conto, como eu falei para você, eu conto essa história, mas não é uma história que eu goste. Por quê? É uma história que eu estou superando, me superei, agi da minha forma, da forma que Deus, mas quando volta, você volta a mexer naquilo assim que parece que você estava olhando para frente e você fica mais reflexivo, volta para aquele momento, então parece que vai para trás, mas não é. Mas a gente passa por isso. E ela, então, voltando ao assunto, ela, Deus falou no coração dela que ela tinha uma vontade de trabalhar diretamente com mulheres. Então, ela falou com outra amiga e abriu, e surgiu um movimento chamado Sabedoria Feminina. Inclusive, esse movimento nós começamos em julho do ano passado, e já temos, assim, muito resultados, assim, gigantes, resultados, assim, extraordinários com as pessoas que fizeram parte. O Sabedoria Feminina, ele trabalha no geral com as mulheres, no desenvolvimento com as mulheres daquilo tudo. Uma mulher, ela tem um projeto, ela tem vontade de tocar esse projeto à frente, ela não sabe, é com a gente. A gente ajuda essa mulher a fazer esse projeto, que seja de ser uma pregadora, de ser uma palestrante, de escrever um livro, de seja num negócio dela. Então, nós montamos, nós somos 5. Foram 7 pessoas, 2 saíram, ainda temos 5. Inclusive a Jaque faz parte, a Jaqueline Hust faz parte, a Vânia, que é essa que brotou no coração dela, a ideia veio dela, né? Que perdeu o esposo antes de mim. Tem a Regiane, a Ana Lúcia e... Cadê, gente, a outra? A Vânia. Não, tá. 5. E aí, você vê que, conforme foi difícil, mas Deus foi me dando os caminhos para eu servir mais, para eu criar uma nova história, a partir daquele momento de dor. Mas por que aconteceu? Porque eu não fiquei presa na minha dor. Eu não fiquei presa no momento que aconteceu a minha dor. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo e quando eu deito, desde então, eu não fazia isso antes, é agradecer a Deus pelo ar que eu estou respirando e dizer para Ele o que estiver no meu alcance para honrar a vida que o Senhor me deu, eu vou fazer. Então, a partir de então, eu comecei a ter esse olhar de tudo o que eu for fazer essa pergunta. Vai honrar a Deus? Vai deixar uma história por trás? Que legal, então, isso é muito importante, porque tudo que temos, né, é de Deus, independente, né, financeiramente, é de Deus. Conquistou uma coisa, é de Deus, porque é Deus que dá tudo pra gente aqui, com certeza. Então, tudo tem que ser honrado. Então, assim, então, voltando, assim, àquela pergunta que você me fez, assim, pra gente falar, qual foi a minha motivação? A primeira, ser grata pela vida que Deus me permitiu, que eu poderia ter morrido. Se Ele quisesse, eu poderia ter ido na viagem. E lá, não só Ele, mas como eu e meus filhos, já aconteceu. A gente vê algumas histórias da família inteira. Então, se eu fiquei, meus filhos ficou, tem um propósito nisso. E eu vou trabalhar para que esse propósito se cumpra. Então, a minha primeira motivação de vencer todos os dias, a minha dor, os meus desafios, minhas dificuldades e o momento que eu estou levando, estando sozinha, honrar a Deus. E o segundo, e se torna também primeiro, maior motivação é meus filhos. Eles dependem de mim. Como sacerdote do lar, como provedora do lar. Então, eles dependem de mim. Então, essas 2 são as principais e inegociáveis motivação que eu tenho para fazer todos os dias o que eu precisar fazer para continuar vivendo para honrar a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui, vivendo da melhor forma possível, porque hoje eu sou uma outra lição. E olhando de quando aconteceu para hoje, foi muito difícil passar, porque às vezes que eu chorei, eu tive que chorar sozinha no meu travesseiro, porque eu não tinha
Um Às vezes que apoio, eu né? tive que enfrentar quando vinha cobrar de mim, eu que tinha que dar o jeito para pagar, porque eu tinha que pagar, tinha um compromisso para assumir. Às vezes que chegava o dia de fazer as compras, colocar minha filha na escola, tudo. Então, é fácil? Não é. Mas é possível. Quando você olha para a dor e sai dela imediatamente, não fica presa nela. O ficar preso é muito complicado, porque ela pode segurar você muito tempo, né? Vai segurando, segurando ali, que fica cada vez mais difícil sair, realmente. E né, eu passei um pouco por isso e eu não deixei muito a dor me segurar. Cheguei a passar no psiquiatra lá e passou remédio. Vamos dizer assim, eu já sempre tive em mente em não ficar dependente de remédio. E eu comecei a tomar um remédio, não fiquei vendo eu ruim, pior ainda. Eu falei, parei. Eu fiquei uma semana só com esse remédio. Mas depois eu parei de tomar, parece que o negócio assim virou assim do nada. As coisas começaram a fluir tão rápido, porque foi na época que eu comecei a conhecer vocês, né? Lá naquele domingo. Comecei a fazer as coisas da mentoria, fazendo coisa, né? E fazendo ações, conhecendo mais pessoas, fazendo conexões. Então isso foi envolvendo o emocional e foi ajudando todo o processo. Nada de remédio. Nada de remédio. Eu falei, não, chega para isso. E as coisas vão fluindo. Então, assim, a conexão, o apoio, né? Eu e minha esposa tivemos muito apoio, sim, da gente, da nossa igreja, claro, que a gente teve, de amigos que a gente nunca nem imaginava, um apoio assim, cresceu uma amizade muito maior, apoio de pessoas que a gente começou a conhecer, como você e outras pessoas, né? Que fazem parte aí da mentoria também, que foi, assim, fundamental para a gente. Então, assim, o apoio, a conexão com pessoas é muito importante para você, né, ali emocionalmente, ser ajudado, né, a sair dessa dor, dessa profundeza, que não é de Deus isso. Com certeza, não é isso que Ele quer para a gente. Sim, quando a gente entende, né, que tudo tem um propósito, apesar que é bem difícil você perder uma pessoa que você, né, quis tanto e viveu com ela tanto. No meu caso, eu vivi, no caso de vocês, eu creio que vocês sonharam muito, idealizaram muito esse momento. Então, é assim, é a dor da perda, mas eu tenho certeza que cada um tem, né, sente e reage de outra forma. Com certeza. E olha também para a dor de outra forma. E como por isso que eu falei do início, de antes do que eu passei, e aí eu chego a pensar que desde quando aconteceu de lá na barriga da minha mãe já enfrentar uma grande perda, daí o Senhor já estava me preparando para essas coisas, porque para nós é surpresa, mas para o Senhor ele já sabia que isso iria acontecer. Uhum. E Aí ele já estava ali nos fez, ele ah, sabe o dia, a quantidade de dia, a quantidade, né? Entende? Então, Deus é uma sabe de tudo, preparação. né? Deus sabe de tudo mesmo, o que é melhor. E, tipo, quando a gente perdeu a nossa filha, praticamente um mês e 5 dias, mas um dia 29 de abril, foi meu sogro. Tipo, em 2 meses, foi assim, foi 2 meses, mas foi 3 meses de muita aflição, porque foi um mês certinho lá na UTI que, olha, é uma gangorra emocional assim tremenda. Eu admiro muito a minha esposa, o quão ela foi guerreira ali dentro daquela UTI ali. O que ela fez, assim, eu não consigo explicar de tão grandiosa que ela foi forte ali em todos os momentos, né? Não podia pegar a Ivy no colo, não podia, ela não estava mamando ainda no peito, então era tirando leite no banco de leite, me dando ali na seringa ali mesmo, sabe? Cuidando ali em todos os aspectos, porque uma hora melhorava, uma hora piorava. E era todo dia era um emocional assim, muito forte, de coisas boas, coisas ruins. Então, assim, lidar com aquela emoção aí na UTI foi, assim, para a gente um aprendizado muito grande. Muito, muito grande, assim, emocionalmente, né? Ser forte emocional. E ali na UTI, a gente aproveitou intensamente cada segundo, sabe? E ali foi a nossa transformação, né? Foi 30 dias, mas eu, eu me sinto pai, eu falo que minha esposa, ela é mãe, né? Ela é mãe, não é que ela foi, você é mãe, porque
foi uma coisa muito, uma conexão muito forte que a gente teve com a Ive, né? Mas desde que é gerado, né? Desde que já é gerado, você já é pai e ela já é mãe. Já foi gerado aquela criança, aquilo ali nasceu de vocês dois, então já faz parte de vocês. Então, vocês não conseguiram desfrutar com maior tempo. Mas pai e mãe vocês foram. E são. E são. Né? Só não teve tanto tempo quanto tantas outras pessoas têm, mas Deus sabe o motivo. Deus sabe. Né? Eu creio que Deus já ministrou no coração de vocês, e nem cabe a nós, porque eu mesmo, se fosse antes, eu acredito, né, que se fosse antes de tantas coisas que eu passei, desse transtorno de pânico, da perda da minha mãe, e eu creio que eu não tinha reagido dessa mesma forma. Eu era uma pessoa muito rebelde, muito questionadora, muito assim, então eu creio que eu tinha assim, mesmo sendo trabalhado em mim tantas essas coisas, tendo intimidade com Deus, já trabalhado o emocional, o autoconhecimento, o espiritual, tem um pico, eu não sei você, mas eu passei por isso, entre a perda, no início tem aquela coisa, o choque de saber, nossa, perdeu, e aí? Aí, aparentemente, como a gente está trabalhado emocionalmente, vai dar certo, eu vou passar por isso, mas aí passa dos dias que as situações vão se apresentando, aí tem a oscilação entre o porquê, não porquê que ele levou, nossa, por que agora, por que eu não fiz, por que isso, e também tem aquela coisa assim, da revolta, nossa, por que não foi nós tudo? E tinha acabado, em mim passou, eu tô falando isso de mim. Por que não, já que Deus queria levar, levava todo mundo, acabava com tudo, né? Então tem essa perda. Aí depois tem um entendimento, que você vai caminhando com o entendimento, que ele vai falar, porque Deus conhece, sabe, dessa ciclicidade da gente, então... Foram vários momentos e sentimentos e ações que foram. Mas em todos eles eu olhava e falava assim, tá, mesmo que agora eu não estou vendo, sentindo o Senhor por tão perto assim em mim, mas eu ainda sei que o Senhor está comigo. Eu posso não estar percebendo o Senhor, porque aqui está tão machucado, está tão por dentro que eu não estou percebendo, mas eu sei que o Senhor existe, o Senhor é real, porque há esses questionamentos comigo, sim. Não, isso aconteceu comigo também, agora que com a minha esposa também, porque a gente teve um momento assim que a gente fica ali pensando, nossa, mas por quê? Por quê? Tanta coisa aconteceu, veio o primeiro milagre que era nascer, que foi, assim, pelos médicos, era quase impossível dela sobreviver, mas sobreviveu no parto. E assim, por que ela se foi? Tava indo tão bem, por quê? Questionamentos, né? E uma coisa assim que eu admiro muito assim na minha esposa foi que um dia antes da Ivy descansar, no caso foi dia 21 de novembro, a situação, a gente pensou que ela ia descansar naquele dia, né? E a minha esposa, ela me contou isso depois, né? Ela, no dia à noite, ela foi no banheiro e ela foi fazer uma oração de entrega da Ivy. Porque de tão angustiado que a gente estava e vendo o sofrimento, imagina uma mãe fazer uma oração de entrega, imagina a dor que ela estava sentindo ali, que a gente estava sentindo, e não estava fácil. Porque a gente não queria ver a dor dela, né? E ali o sofrimento, que ela estava sofrendo muito, muito. A gente via ali nos últimos dias dela, ela estava sofrendo bastante. Então a gente fazia uma oração de entrega, assim, Deus, está nas suas mãos, seja feita a tua vontade, sabe? A gente já estava nos preparando para uma perda, claro que a gente não queria, e confiando sempre no milagre. Mas ali a gente é humano, né? A gente tem sentimentos, a gente vê, né, ali as coisas acontecendo, mas Deus sabe a melhor. E tem coisas assim que tem coisas assim, que eu sei que eu acho que eu não vou conseguir ter respostas aqui. Algumas. Eu sei que eu vou ter resposta quando Cristo voltar, ele vai falar o motivo, né? Mas eu tenho algumas respostas que vem acontecendo, minha transformação. Então essa dor aí me impulsionou muito para pregar o evangelho de Cristo. Então eu faço pelas lives, estou indo em igrejas pregar, eu uso o testemunho dela para fazer um sermão. Amanhã mesmo eu vou estar em uma igreja aqui. E eu faço sermão, contando testemunho e fazendo aplicações. Então, cara, me transformou, né? Me fez uma pessoa diferente. Eu não era assim.
Ai, tá aí a resposta para mim, eu também. No meu caso, houve uma transformação bem grande. Eu, hoje mesmo, hoje em dia, eu olho, porque não tem tanto tempo assim, mas parece que foram tantas coisas que eu passei por nesse período entre esse 1 ano e pouco, que você olha, parece assim que tem muito tempo, porque o seu crescimento, tanto emocional e espiritual, principalmente, é tão grande que eu, no meu caso, eu não me reconheço. A Elisângela de 1 ano atrás, ela, exatamente, por isso que eu sempre falo, quando eu vou falar sobre isso, eu sempre falo, a Elisângela de antes, ela morreu no mesmo dia que o meu esposo, ele chamava Hélio, morreu. Porque são poucas coisas que veio comigo de lá. Teve uma transformação grande. Hoje, porque eu passei e venho passando por situações que se apresentam, que eu imagino assim, que se fosse antes, eu acho que eu descabelava, eu gritava, eu chorava, eu corria, eu pedia ajuda. Hoje não. A situação chega para mim, eu olho onde, o quê, como eu preciso fazer para resolver. E é isso mesmo. Senhor, como? É o Senhor que vai me falar. Me mostra aí, Senhor. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém para me ir lá e falar assim, olha, me ajuda nisso. Então, eu acho a resposta entre ele e eu. Porque tem essa ligação. algumas questões que tem como você ir para amigo, tem outras questões que tem como você ir para um pastor, tem outras coisas, mas tem que é você e ele. Você e Deus. Você e Deus. E, como você falou, eu vejo essa transformação, a quantidade de o quanto eu tenho servido, o quanto eu tenho feito. E isso só traz bem, é para mim, quem tem colhido os resultados do que eu tenho entregado, sou eu mesmo. Porque, igual você falou, a questão da dor, que quando a gente chora, a gente não quer, igual, principalmente para uma mãe, para um pai, para entregar um filho, uma filha, não é fácil. Mas a gente fica pensando, não é na criança, não é na pessoa que você pede. Na verdade, é nós, que a gente tem o egoísmo de não querer sofrer. Isso mesmo. Nós nascemos assim, né? Na natureza, não foi na natureza do pecado que decaiu o egoísmo de olhar para si mesmo. Aí quando você olha para uma grandeza maior, que você entrega, o Senhor entende, fala assim, então, aconteça o que acontecer, você entendeu que eu sou dono de tudo, e eu dou e eu tomo, que foi a palavra que eu sempre falava, tentando acalentar a minha sogra, tentando, quando as pessoas vinham falar alguma coisa. Para mim, a única resposta, desde o dia que nós estávamos passando, e depois, a única resposta que eu tenho, Deus deu, Deus toma, eu não tenho nada para fazer. Não ser olhar para a minha vida daqui para frente e a dos meus filhos, porque ele viveu, ele fez o que ele tinha que fazer enquanto vida, a vida dele acabou. A minha começou agora. A Elisângela, a mulher, começou agora. Porque a esposa morreu junto com ele. Sim. É outra vida agora. É outra vida. Então, aí, nesses meios, quem é responsável para enfrentar e para tocar essa vida para frente? Eu mesma. Você mesmo. E acredito que com vocês também é da mesma forma. O pai e a mãe da Ive, a Ive foi. Agora, outros virão e serão diferentes. O lugar da Ive ninguém vai tomar. Ninguém toma. Ninguém. Ela veio, ela esteve aí, então é dela. Vocês curtiram, vocês escutaram dela. E a partir daí, é vocês que decidem se vai olhar para frente ou fica olhando no momento que ela partiu. Que o que acontece, eu tenho falado para muitas pessoas que vêm. Hoje não, que já as pessoas viram que eu estou tocando a vida, muitos fazem a julgar, né, da forma que eu estou tocando a minha vida. Mas antes, as pessoas olhavam e ficavam falando assim, nossa, mas se fosse comigo eu não dava conta, porque fulano é minha vida. Não, ninguém é a vida de ninguém. Se você colocar como que seu filho é a sua vida, como sua esposa é a sua vida, corre o risco de, quando você perder, sim, você perder a sua vida mesmo. É verdade. Muito bem colocado. E é uma grande parcela na igreja, em todos os lugares. É uma grande parcela de pessoas pensando assim, meus filhos é minha vida, minha esposa é minha vida, tudo, minha mãe é minha vida, se morrer eu morro. Não é. Minha vida é
de Deus. E minha vida é Deus. A única coisa que eu não posso perder é Ele. A presença dele na minha vida. A direção dele. As outras coisas, Ele quem decide até quando vai estar conosco ou até quando nós vamos estar aqui. É difícil pensar dessa forma? É difícil, né? É difícil. Mas eu difícil. vejo como uma realidade. Mas é uma realidade. Porque ela se apresenta mais cedo ou mais tarde. Esse é um mundo de pecado, né? Eu acredito muito quando Deus voltar, Ele deixou claro que vai ter uma transformação nessa terra, né? Que não vai mais existir um mundo de pecado, nem de dor, nem de nada. Vai ter uma vida eterna. Mas temos que estar nele para desfrutar isso. E todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. E as que vão vir, vão se cumprir. Tenho certeza. Sim. Deus é um Deus de palavra, nunca deixou de cumprir nada. Temos aqui uns 3 minutinhos, então a live cai. Sim, a Rose falou, faz muito sentido. A Rose também eu a conheço, muito forte o testemunho de vocês. Dá uma olhada depois, Rose, no testemunho do Anderson, ainda mais impactante. Eles foram 30 dias só, né? Que eles tiveram, né, o desfrute da Ivy. Eu vou deixar o meu site, eu vou deixar meu site nos comentários. Na verdade, é só ir lá na minha bio, né? Lá na minha bio já tem meu site lá, clica lá nele, lá que vai ter lá o meu site, vai ter lá um chamado Motivos para Continuar. Vai ter todos os vídeos lá. Já tem 15 lá, esse aqui até segunda-feira vai estar lá também. Mas vai estar aqui no Instagram, esse nosso aqui também. Nossa, mas a gente entregar que há... eu não consegui ler. Tem alguém falando mais alguma coisa aí, mas eu estou sem óculos e não consigo ler. Entregar o que há de mais precioso em nossos corações nos leva a viver emoções profundas, onde damos passos profundos na experiência conformativa com Cristo. É uma verdade. É extremamente verdade, a única. Muito verdade. Então, é com você, Anderson. Então, estou à disposição. Aí você... Não, tá certo. Não, eu estou desse agora realmente a agradecer. Obrigado por deixar essa história, voltar um pouquinho nessa história de dor, mas com certeza ajuda outras pessoas, né? A enxergarem de forma diferente, né? Então, assim, acho que Deus usa a gente, né? Qualquer pessoa. Se a pessoa deixar ser usada por Deus, independente se é dor ou alguma outra coisa, Deus vai usar. Mas no nosso caso, é a nossa dor, né? A nossa, que nos impulsiona para frente. E a ideia é essa. É isso, porque como nós estamos falando para as pessoas que vão ver agora, não viu no começo e pode ver depois, nós estamos falando de situações de dor, mas a nossa dor foi uma perda. Mas e você? O que você perdeu e ainda não superou? Está parado ali esperando o quê? Porque o impacto de cada tipo, eu não posso menosprezar a dor de uma pessoa que perde, seja um parente, ou seja algo que ela queria tanto, um emprego que ela trabalhou anos. É comparativo? Cada um sente os desafios que se apresentam de uma forma. Então, eu não posso menosprezar a dor do outro, porque não foi uma dor de uma perda de uma doente querida. Sim. Mas é isso da mesma forma que eu não posso menosprezar a dor que uma pessoa perde uma mãe, de ser maior do que uma que perde o esposo, que há essa comparação comigo, aconteceu várias vezes. Sim. Antes que caia aqui a live, acho que já falta alguns segundos, né? Eu agradeço mesmo, Eli, agradeço a todos que estão aqui e chamo todos para sexta-feira que vem, né? A Kênia vai ser a nossa convidada aqui para poder estarmos com mais uma história aqui, tá bom? Lisane, obrigado mesmo por tudo, viu? Foi muito bom. Eu que agradeço, Anderson. Eu que agradeço por esse bate-papo. Eu agradeço também vocês que estiveram aí na live. Eu, muito, meu maior motivo de continuar vivendo é Deus ser o centro da minha vida e os meus filhos. Amém. E através deles e por eles, eu encontrei em Deus a direção para seguir, para continuar e para estar aqui servindo da melhor forma
tanto em formato de live, as pessoas que me procuram. Então, o que aconteceu? Aconteceu de ter uma pessoa que foi por mais o profundo. Ela entrou mais o profundo, ela teve mais conexão com Deus e entendeu que essa dor é para impulsionar a buscar, a alcançar